Eu estou gravando este vídeo de dentro de uma das nossas obras. E isso é proposital. Ontem, no dia 23 de junho de 2026, foi aprovada em Washington uma legislação habitacional que promete aumentar a oferta de moradias nos Estados Unidos. Se você acompanha o mercado imobiliário americano, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago análise do mercado de investimentos, falo sobre desenvolvimento imobiliário e tudo que envolve o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Eu sou Lia Carminati, eu sou corretora, investidora e developer na região de Boston. Bem, isso tudo surgiu por uma crise, um debate sobre uma crise habitacional dentro dos Estados Unidos. Então, ontem foi aprovado por maioria essa lei. E a primeira reação que muita gente teve é: ótimo, uau, muita gente com muita expectativa de que esses preços venham a cair. Mas o que eu quero trazer hoje nesse vídeo é uma visão um pouco diferente. Porque eu não sou apenas uma corretora imobiliária. Eu também desenvolvo projetos imobiliários. Eu também trabalho com investidores todos os dias no campo imobiliário. E também trabalho como construtora. E olhando daqui, deste ângulo, de dentro da obra, eu acho que existe uma pergunta muito mais importante. E a pergunta é: será que o problema do mercado hoje é realmente a falta de casas? Bem, a gente sabe que isso por muitos anos vem sendo uma das maiores problemáticas, é a falta de imóveis, menos casa e mais gente procurando. Porém, eu quero trazer algo para você. Será que o problema não é que construir ficou caro demais? A questão dos impostos, a questão dos seguros, porque essas são duas coisas completamente diferentes. O número de casas e o preço para a construção dessas novas moradias. Agora eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu em Washington no dia 23 de junho de 2026. A lei foi aprovada com o apoio de democratas e republicanos. E isso já mostra uma coisa muito importante, a gente precisa entender. O governo finalmente reconheceu que existe uma crise habitacional. As pessoas estão tendo dificuldade de comprar as suas casas. Os aluguéis continuam altos. E tudo isso gera essa crise habitacional que hoje os Estados Unidos começou a levar mais a sério, tanto que nós temos a aprovação dessa lei. E a casa própria está cada vez mais distante para a grande maioria da população. Então, a proposta da lei é incentivar mais construção. A proposta também é trazer mais benefícios para que developers possam produzir mais desenvolvimentos imobiliários e assim trazer mais habitação. Também a proposta é trazer menos barreira, então tentar fazer o processo menos burocrático. E olha, eu concordo com a intenção do governo. Realmente é importante estar considerando todos esses fatores, mas existe uma realidade de que quem trabalha com construção civil vê todos os dias. Você não resolve uma crise habitacional apenas dizendo que quer construir mais. Não é bem assim. Quem dera que fosse assim. O que eu quero trazer nesse vídeo é o que as pessoas não enxergam. Quando alguém olha para uma casa pronta, ela vê uma cozinha bonita, ela vê banheiro bonito, ela vê toda essa parte, né, que a gente faz, que é o acabamento, né? Ela vê uma sala, uma decoração. Porém, quem está dentro da obra todo dia vê muito mais do que isso. Vê a questão de terreno, preço do terreno em si, da área que você compra, quando você vai comprar aquele projeto. Ela já vê a questão do custo de engenharia, custo de aprovação municipal, que cada vez mais está mais alto. Existe a questão do financiamento, o acesso ao financiamento, que também é cada vez mais burocrático. É claro, a questão da mão de obra, que todas essas políticas do governo de tirar, né, muitos dos imigrantes, está aumentando o preço da mão de obra. Além de tudo isso, essa instabilidade no mercado que aumenta o risco dos investidores. E tudo isso faz com que os imóveis fiquem muito mais caros. É essa combinação de fatores, na verdade, que gera essa questão do affordability das propriedades.
tudo fica muito mais caro. E com um custo muito mais caro, é aí que eu entendo que existe o verdadeiro problema. E será que o Washington está olhando para todo esse contexto? Isso que eu quero trazer para reflexão nesse vídeo. O preço da construção está muito mais alto. E eu vou dar um exemplo. Hoje nós estamos construindo e aqui nessa propriedade que é Downtown Boston, claro, um tipo de custo muito mais elevado pelo tipo de acabamento, mas eu posso dizer o seguinte para vocês. O custo para desenvolver um projeto hoje não tem nada a ver com alguns anos atrás, estou falando de 2 anos atrás. O material subiu muito. A mão de obra cada vez mais escassa e menos especializada também subiu. O financiamento ficou muito mais caro por conta dos juros e a acessibilidade nesses financiamentos pela burocracia também subiu muito. Sem falar dos seguros que teve uma alta exorbitante nos últimos anos. Sem falar da questão dos taxes que também foram ajustados. Tudo isso faz com que o preço da construção fique muito mais caro, muito mais alto. Então, mesmo que o construtor e o developer queiram construir ou queiram trazer unidades mais baratas para o mercado, a verdade é que o preço, a matemática não bate. É preciso fazer sentido. Por quê? Porque se o preço aumenta na hora de construir, eu preciso aumentar esse preço na hora de vender. Porque ninguém consegue construir uma casa por um custo e vender mais barato que isso. Isso não existe. A matemática simplesmente não funciona. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse vídeo justamente para o problema que não é apenas inventário. Uma coisa interessante está acontecendo exatamente agora no mercado. Nós estamos começando a ver mais imóveis chegando ao mercado. Então, tem muita gente percebendo as mudanças, tem mais imóveis entrando no mercado, o estoque está se aumentando, porém, as casas estão ficando mais tempo no mercado. O que quer dizer isso? Os compradores agora eles têm mais opção. Existe uma característica que está acontecendo agora. As pessoas estão tendo mais tempo, mais análise, tempo de análise dos deals, né? Então, mesmo com muitas famílias que ainda continuam buscando comprar a sua casa, elas estão tendo muito mais cautela, visitando a casa muito mais vezes. Não dando oferta diretamente. E por quê, gente? Porque affordability não é apenas preço. Essa é a minha análise. Affordability é uma combinação de fatores entre o preço da casa, a taxa de juros, questão de seguro, questão de impostos e o quanto isso vai afetar o pagamento mensal daquela família. Sem falar na inflação, que também retira poder de compra dos compradores. E aí, quando você junta todas essas questões, a conta fica pesada. E aí, a pessoa decide esperar um pouco para dar uma oferta. O que eu estou vendo agora em Massachusetts? Eu estou aqui nesse banheiro maravilhoso, dessa obra maravilhosa em Massachusetts. E eu quero só falar para vocês que é intencional. Porque o que eu estou vendo, eu vejo que nós temos um dos mercados mais fortes, mas mais caros do país. Nós temos um terreno, principalmente aqui em Boston, uma área aqui em Boston que tem poucos terrenos disponíveis. As aprovações aqui são muito burocráticas, demoram muito para serem aprovadas. Tudo isso eleva os custos. E é claro que ainda continua havendo uma demanda maior pelas regiões centrais. Então, mesmo quando o mercado fica desacelerando um pouco, isso não significa que as casas vão ficar mais acessíveis. Por quê? Significa apenas que o ritmo do crescimento desacelerou. São coisas completamente diferentes.
E é essa a minha análise que está acontecendo realmente nesse momento aqui no nosso mercado de Massachusetts, tá? Então, eu não acho que essa lei vai mudar essa realidade. Eu acho que essa lei, ela tenta trazer mais benefícios para incentivar a construção, mas essa queda ou esse acesso direto já tentando fazer com que o mercado reaja de forma acelerada, não é essa a minha previsão de cara de reação para essa lei que foi aprovada ontem, dia 23 de junho. Eu vou até mudar de lugar aqui, porque a gente vai ter uma conversa, vai ficar escuro, tá, gente? A parte mais importante dessa nossa conversa, eu acredito que é essa lei. Gente, essa casa tá maravilhosa, mas eu vou andando aqui com vocês e a gente vai tentando achar uma luz aqui no fim do túnel. Eu acredito que essa lei, ela é muito importante, sim, tá? E ela vai ajudar na solução, sim. Mas porque o problema é muito mais profundo, o problema envolve essa questão dos custos operacionais, né? Eu acredito que ela não vai ser a solução definitiva. São muitas camadas, não é só uma. E ainda que o legislativo queira solucionar de forma rápida e prática, eu não acredito que vai ser assim, tão rápido, com apenas uma legislação. Bem, com base nisso, a minha previsão, opinião minha, tá, gente? A minha leitura para os próximos anos, ela é muito simples. Eu não acredito em um crash imobiliário, isso eu realmente não vejo isso acontecendo, principalmente em Massachusetts, tá? E eu também não acredito em uma explosão de preços como vimos há alguns anos atrás, ou quedas drásticas na taxa de juros, como muita gente ainda espera. O que eu acredito é que o mercado vai se tornar cada vez mais seletivo, mais racional, com compradores que vão ter muito mais tempo de negociação, de análise, né? E isso vai forçar e fazer uma pressão nos vendedores para que eles sejam mais realistas. E isso vai também trazer uma necessidade de maior cautela na hora de começar um processo de investimento imobiliário, né? Então, com developers tentando encontrar maneiras mais eficientes de construir, eu acho que isso é algo que todos estão buscando, mas também que os vendedores tenham mais consciência de que agora é hora de entender mais o custo, o preço, o tempo, que isso agora vai influenciar no seu lucro na hora da venda do seu imóvel. Agora eu quero dizer o seguinte, se você aí está pensando em vender o seu imóvel, é a hora. Eu não esperaria, porque de fato há uma desaceleração e a hora favorece quem está com a intenção de vender. O meu conselho seria: aproveita esse momento, esse verão, não espera a próxima primavera. Porque no final do dia, gente, eu quero falar uma coisa para você. A única solução permanente para uma crise habitacional que realmente está acontecendo nos Estados Unidos é produzir sim mais moradia, mas essa moradia precisa fazer sentido economicamente, ou seja, o preço da construção precisa cair para que o preço final caia também. E talvez seja a conversa mais importante que o Washington ainda precisa enfrentar. Se você acompanha o mercado imobiliário, me conta aqui nos seus comentários o que você acha sobre o problema da falta de moradia e do preço dos aluguéis. Isso já está afetando a sua vida? O que você acha que é o verdadeiro problema? É o preço de construir ou é manter essas casas? Qual é a sua opinião? Me diz aqui nos comentários. Eu quero saber. Bem, que cenário lindo para fechar esse vídeo aqui para vocês. Bem, a minha leitura para os próximos anos ela é simples. Eu acredito que um crash imobiliário em Massachusetts, especificamente, está longe de acontecer. E eu também não acredito que a valorização acelerada, que alguns começam a perceber que pode acontecer por conta dessa lei, bem, eu não acho isso plausível, muito menos possível. O que eu acredito é em um mercado muito mais racional. Eu acredito que esse mercado agora ele vai ficar muito mais seletivo.
e muito mais dependente de fundamentos. Ou seja, o comprador ele vai ter mais tempo para pensar, ele vai precisar de mais tempo e isso vai forçar o vendedor a ter mais discricionalidade na hora de analisar uma oferta. É hora dos vendedores serem mais realistas. Por muito tempo nós ficamos com um seller's market e agora é hora de entender que esse mercado não é mais o mesmo, ele está mudando. E os investidores também precisam entender que agora uma análise de um deal vai fazer toda a diferença, porque são fatores que estão mudando de uma hora para outra. A gente, no final do dia, a única solução permanente para uma crise habitacional, na medida que está se estabelecendo nos Estados Unidos, é sim produzir mais moradia, mas produzir mais de uma forma que economicamente seja mais viável, ou seja, entendendo todos esses custos que envolvem a construção dessas moradias. E essa talvez seja a conversa mais importante que o Washington ainda precisa enfrentar. Agora eu quero ouvir de você a sua opinião. Você acredita que hoje o principal problema dos Estados Unidos é realmente falta de casas? Ou você acha que é o preço, o custo da construção, questão dos impostos e também a falta de affordability? Me fala aqui, deixa a opinião aqui, eu quero ouvir de você. E se você gosta de conteúdos assim, sobre mercado imobiliário, investimentos, desenvolvimento e oportunidade aqui nos Estados Unidos, se inscreve no canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar exatamente o que eu estou vendo acontecer aqui no nosso mercado de Massachusetts.